Olá, amigos. Dando continuidade ao nosso curso online da Ecope Treinamed sobre ecocardiografia transesofágica, nós vamos abordar hoje a aula sobre planos de estudo ecocardiográficos. Então, nós podemos classificar os planos de estudo da ecocardiografia transesofágica de acordo à profundidade com que introduzimos o transdutor esofágico. Assim, ele pode estar situado no esôfago alto, aproximadamente 25 centímetros da arcada dentária, na calibração do equipamento. Nós podemos estar no esôfago médio, aproximadamente a 30 centímetros da arcada dentária, ou ainda nós podemos estar na posição transgástrica, maior que 40 centímetros da arcada dentária e um transgástrico profundo que seria aproximadamente a 45 centímetros da arcada dentária. Essas são as posições com relação à profundidade com que nós colocamos o transdutor esofágico. Assim, nós vamos ver também que podemos ter planos do tipo transversal, ou seja, próximos a 0 graus, variam, na verdade, de 0 até 40 graus, e no esôfago alto permitem a análise da aorta, da válvula aórtica, da válvula pulmonar, do septo interatrial do átrio esquerdo e do átrio direito, em parte. Nós temos planos do esôfago médio, que corresponde ao corte de 4 câmaras, que estamos acostumados no eco transtorácico. Vejam que a imagem fica invertida, porque os átrios ficam mais próximos do transdutor, então os átrios ficam na parte superior da tela e os ventrículos na parte inferior. E nós temos ainda os cortes transversais transgástricos, geralmente no esôfago alto, ao nível dos músculos papilares, o que é um corte equivalente ao eixo curto do ventrículo esquerdo que a gente obtém ao nível dos papilares com o eco transtorácico. Notem que também aqui as paredes ficam em posição invertida, a posição mais próxima, a parede mais próxima do transdutor é a parede inferior e a parede mais distante é a parede anterior, devido à posição, e aqui nós vemos os papilares. Então, esses seriam os planos transesofágicos transversais, de esôfago alto, esôfago médio e transgástrico. Nós temos também planos longitudinais, ou seja, colocando o nosso cristal em um ângulo que varia de 70 até 120, 130 graus, nós podemos obter os diferentes planos longitudinais. Então, vamos começar aqui com um plano de 120 graus, que é um equivalente ao eixo paraesternal longitudinal do eco transtorácico, no qual aparece o átrio esquerdo, a aorta, que continua anatomicamente com o septo interventricular, a sua parede anterior, a parede posterior da aorta, que continua com o folheto anterior da válvula mitral, e aqui na parte inferior da tela o ventrículo direito. Não esquecer, então, que as imagens aqui ficam invertidas com relação ao eco transtorácico. Nós podemos realizar um corte longitudinal a 90 graus no esôfago médio, corresponde à posição de 2 câmaras, é muito semelhante às 2 câmaras apical do eco transtorácico, no qual nós vemos o átrio esquerdo, o apêndice atrial esquerdo e o ventrículo esquerdo, com suas paredes anterior e inferior. E ainda nós podemos utilizar um corte de 90 graus, girando o transdutor em sentido horário para ver as câmaras direitas, no qual nós fazemos o bicaval dos átrios. E nós observamos a desembocadura da veia cava superior, o átrio direito aqui na região posterior, o átrio esquerdo mais próximo do transdutor e aqui a região da fossa oval do septo interatrial. Essas são posições importantes. Também podemos realizar um transgástrico de 2 câmaras a 90 graus, que é semelhante a esse corte de 2 câmaras de esôfago médio. Então, esses seriam os cortes basicamente longitudinais. Nós vamos ver agora cada um em particular. Então, nós vamos começar com os planos transversais nessa aula. Na próxima, iremos abordar os planos longitudinais. Então, na primeira parte, esses planos transversais variam, então, de 0 a 45 graus na inclinação do ângulo do cristal, que nós obtemos, então, apertando aquele botão no sistema Omniplane dos transdutores multiplanares. Geralmente, vamos iniciar o exame ecocardiográfico a 30 centímetros aproximadamente da arcada dentária superior, no chamado esôfago médio.
E o primeiro corte que nós vamos obter nesse esôfago médio é o corte apical de 4 câmaras. É um corte de 4 câmaras transversal, onde nós vemos que o transdutor fica, na verdade, próximo do átrio esquerdo e não do septo interatrial, do átrio esquerdo, portanto vai ser a primeira estrutura que aparece, o átrio esquerdo. Nós vamos ver também que aparece o ventrículo esquerdo, dividido, então, separado do átrio esquerdo pela válvula mitral. Nós vamos ver o átrio direito, o septo interatrial e o átrio direito, a válvula tricúspide e o ventrículo direito, a válvula tricúspide e o ventrículo direito nesse corte. Então, esse é um corte importante que nos permite ter uma visão geral das dimensões e das conexões entre as cavidades cardíacas. Mas vejam que esse corte vai começar realmente pelo esôfago médio, mas tem uma regra na ecocardiografia transesofágica, que está aqui, money first. O que significa? Sempre nós vamos olhar primeiro e, em primeiro lugar, aquilo que nós estamos procurando como patológico. Por exemplo, se há suspeita de uma comunicação interatrial, o primeiro que vamos olhar é para o septo interatrial. Se há suspeita de um aneurisma dissecante da aorta, nós vamos primeiro examinar a aorta. Porque se o paciente, por algum motivo, puxa o transdutor, retira o transdutor, tem que ser interrompido o exame, pelo menos já realizamos a parte principal do diagnóstico em primeiro lugar. Então não esqueçam, money first. Essa é uma regra fundamental da ecocardiografia transesofágica. E depois que nós fazemos o diagnóstico principal, podemos retomar a nossa rotina de cortes da ecocardiografia transesofágica para realizar os cortes normais. Então, o primeiro corte é o 4 câmaras do esôfago médio, um corte transversal ou horizontal de 4 câmaras, aproximadamente a 30 graus, entre 0 e 30 graus. O que nos permite esse corte de 4 câmaras transversal? Nos permite analisar a função subjetiva do ventrículo esquerdo, ou seja, vamos olhar para o ventrículo esquerdo da mesma forma que fazemos no eco transtorácico, para ver se há contratilidade normal ou anormal das paredes. Então, nós vamos ter já um julgamento subjetivo da função. Também podemos realizar, através desse corte, uma análise quantitativa da função. Por exemplo, fazer um método de Simpson. E ainda vamos avaliar a válvula mitral e o fluxo da válvula mitral, através da válvula mitral. Então, aqui nós temos 2 exemplos de um ventrículo subjetivamente normal, um paciente que tem uma válvula mitral flail, né, com um prolapso de válvula mitral, mas com um ventrículo na sua função sistólica normal. E aqui nós temos um paciente com cardiomiopatia dilatada que apresenta dilatação e hipocinesia difusa dos ventrículos. Com isso, nós já vamos ter aí uma noção inicial de como é que está esse ventrículo do ponto de vista subjetivo. Nós podemos ainda, na avaliação quantitativa, usar, por exemplo, o método de Simpson. Nós podemos congelar uma imagem no final de diástole, outra no final de sístole e utilizar, né, no sistema de cálculo do equipamento, calcular uma fração de ejeção, nesse caso aqui, no caso de cardiomiopatia dilatada, uma fração de ejeção de 18%. Nós vamos analisar também, e podemos analisar, a válvula mitral e seu fluxo. Aqui nós temos 2 exemplos, um caso de insuficiência mitral com jato excêntrico, fazendo um efeito coanda pela parede lateral do átrio esquerdo, uma insuficiência mitral provavelmente funcional, tem um ventrículo dilatado hipocinético, então provavelmente uma insuficiência mitral decorrente dessa dilatação do anel. E aqui nós temos um caso de uma estenose mitral reumática, onde nós vemos que não tem refluxo, mas apresenta um fluxo diastólico muito turbulento, com convergência desse fluxo, indicando uma estenose valvar. Então, sempre vamos avaliar nesse corte de 4 câmaras, é muito importante, com Doppler a cores, o fluxo da válvula mitral. Outro corte transversal dos grandes vasos, agora puxando um pouco o transdutor para 25 centímetros da arcada dentária, ou seja, um corte do esôfago alto, nós vamos analisar a válvula aórtica principalmente. A válvula aórtica no seu eixo transversal. E é um ângulo que varia, então, de 0 a 45 graus, onde nós vamos verificar vários componentes. O transdutor, como sempre falei, fica por trás do átrio esquerdo. Então, nós vamos ver o átrio esquerdo próximo do transdutor, nessa região. Nós vamos ver a válvula aórtica com os 3 folhetos da válvula aórtica, as cúspides
não coronariana, que olha para o septo interatrial, a cúspide coronariana direita, que olha para baixo na imagem, e a cúspide coronariana esquerda. Ainda nós vamos ver, separado pelo septo interatrial, o átrio direito, a via de saída do ventrículo direito por trás da aorta, na verdade essa é a parte anterior do tórax, né? Não esqueçamos essa parte posterior do tórax, a via de saída do ventrículo direito, e muitas vezes detectamos nessa região a válvula pulmonar. Então esse é um corte muito útil para a análise da válvula aórtica, como nós vamos ver aqui. Então a avaliação da válvula aórtica, e aqui nós temos as cúspides, não coronariana, que olha para o septo interatrial, coronariana esquerda e coronariana direita, que olha para baixo, aqui na nossa imagem de eco transesofágico. Nós vamos analisar também a via de saída do ventrículo direito, o átrio esquerdo, como nós vemos nessa imagem aqui, o septo interatrial e o átrio direito aqui nessa região. Então, é uma imagem, um corte bastante importante para esse tipo de análise, por exemplo, no caso de uma estenose aórtica, inclusive, em algumas circunstâncias, podemos fazer uma planimetria da válvula aórtica nesses casos. Aqui nós temos alguns exemplos de valvopatia aórtica observada por esse corte de esôfago alto, 25 centímetros de arcada dentária, no eixo longitudinal, no eixo transversal. Uma aorta normal, com as três cúspides se movimentando normalmente. Aqui uma estenose aórtica, onde se observa uma fibrose e pontos de calcificação da válvula aórtica que apresenta limitação da sua abertura. Aqui uma aorta bicúspide, onde se vê uma abertura numa linha única, com duas cúspides, não observamos a terceira. E aqui um caso mais raro de aorta quadricúspide, onde a aorta tem quatro cúspides. Duas cúspides aqui apontando para os átrios, uma cúspide coronariana esquerda, aqui nós observamos aqui a emergência da coronária esquerda, o ósteo da coronária esquerda, e uma cúspide coronariana direita apontando para baixo. Então, são exemplos de como observamos a válvula aórtica nas diversas patologias nesses pacientes. Num esôfago alto ainda, 25 centímetros de arcada dentária, nesse corte transversal dos grandes vasos, nós podemos fazer uma anteflexão da ponta do transdutor, elevar um pouco o feixe ultrassônico para observar o tronco da artéria pulmonar e a bifurcação do ramo direito do ramo esquerdo. É muito importante esse corte quando nós estamos analisando, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar agudo e queremos ver se esse paciente apresenta ou não apresenta alguma imagem sugestiva de trombo na bifurcação pulmonar. Não é uma imagem muito frequente de ser achada, mas que pode ajudar muito em casos de tromboembolismo agudo. Então aqui nós vamos ver o tronco da artéria pulmonar se dirigindo na direção do transdutor, o ramo direito, a aorta aqui ao lado, já num corte mais alto do que a válvula, então nós vemos a aorta ascendente, na verdade, o plano valvular fica mais baixo, e o ramo direito da artéria pulmonar passando por trás da aorta. O ramo esquerdo geralmente não se vê, ele fica numa posição diferente nesse tipo de corte. Depois, quando a gente for ver as patologias aqui no tromboembolismo, por exemplo, nós vamos repetir essas imagens novamente para ter uma noção melhor de como é que funciona. Ainda no esôfago alto, está aqui, nós vamos avaliar o tronco da artéria pulmonar, no caso de tromboembolismo. Aqui eu tenho uma imagem de um esôfago alto, mostrando inclusive o fluxo pulmonar normal. E ainda nós podemos avaliar o fluxo pulmonar utilizando o Doppler. Aqui, por exemplo, um paciente com uma estenose pulmonar valvar, um gradiente muito elevado de 135 milímetros de mercúrio, feito com um Doppler pulsado, um Doppler contínuo, desculpem, aqui ao nível do tronco da artéria pulmonar. Então, essa relação anatômica, a aorta ascendente, o tronco da artéria pulmonar e o ramo direito da artéria pulmonar passando por trás da aorta, o que se vê normalmente nesse tipo de corte de esôfago alto, eixo transversal com uma anteflexão da ponta ou ainda uma pequena retirada do transdutor. Nós subimos um pouquinho o transdutor para aproximadamente 22, 23 centímetros para obter esse tipo de corte. Eu aconselho esse corte deixar para o final do exame, porque ele costuma ser mais desconfortável para o paciente.
Quando chega o transdutor numa região muito alta, muito perto da glote, ele pode incomodar um pouco o paciente. Então, esse corte geralmente é deixado para o final do exame. Já ainda no esôfago alto modificado, ou seja, girando um pouquinho o transdutor, ou elevando um pouquinho o transdutor, nós podemos visualizar o apêndice atrial esquerdo. O apêndice atrial esquerdo, como nós vemos aqui, a válvula aórtica, ele fica situado aqui conectado com o átrio esquerdo. Então, nós temos os átrios esquerdo e direito nesse corte, a válvula aórtica, e aqui o apêndice atrial esquerdo na sua entrada, e vejam que na entrada do apêndice atrial aparece essa imagem que corresponde à artéria circunflexa. Esse é um ponto de referência muito importante que vai ser utilizado toda vez que nós vamos medir a entrada, as dimensões do apêndice atrial esquerdo. Então, nesse tipo de corte, temos também aqui embaixo a via de saída do ventrículo direito. Temos nesse corte a avaliação de fonte emboligênica, principalmente no apêndice atrial. Aqui nós temos um exemplo de um trombo dentro do apêndice atrial esquerdo, um trombo inclusive com bastante mobilidade, indicando um trombo bastante fresco, móvel, dentro do átrio, num paciente que estava apresentando fenômenos embólicos. E aqui nós temos as dimensões do apêndice atrial que podem ser feitas para, por exemplo, oclusão percutânea do apêndice. E se usa como ponto de referência aquela imagem que eu falei para vocês, da circunflexa, para marcar a entrada do apêndice atrial. Então, nós vamos medir o diâmetro da entrada do apêndice atrial e a profundidade do apêndice atrial para efeitos, por exemplo, de oclusão percutânea desse apêndice. Aqui nós temos uma imagem anatômica, um esquema anatômico, mostrando que o apêndice atrial esquerdo ele está separado do corpo do átrio esquerdo por essa banda aqui que é chamada de ligamento de Marshall. Então, muitas vezes ele aparece bastante nítido aqui nessa região, o ligamento de Marshall, que vai separar, então, o apêndice atrial esquerdo da desembocadura das veias pulmonares esquerdas. Agora, avançando o nosso transdutor para aproximadamente 40 centímetros da arcada dentária, no eixo transversal ainda de 0 graus, nós vamos obter os cortes transgástricos. E esse é um corte transgástrico médio, ou do esôfago médio, que vai permitir visualizar o ventrículo esquerdo, o parênquima hepático próximo do transdutor. Aqui a primeira estrutura que aparece próxima do transdutor é o parênquima hepático, a parede inferior do ventrículo esquerdo, aqui está o ventrículo esquerdo, ventrículo direito fica desse lado, separado como se fosse um corte transversal do eixo do ecocardiograma transtorácico, um corte transversal a nível dos papilares. Nós vemos os papilares posteromedial e anterolateral, e as paredes, nós vamos ver depois, são a parede inferior, a parede anterior, a parede inferoseptal, a parede anteroseptal, a parede anterolateral e a parede inferolateral do ventrículo esquerdo, como está aqui nesse esquema que nós vemos aqui. Então, esse corte é bastante interessante para vários motivos. Primeiro, ver a contratilidade ventricular esquerda e a contratilidade segmentar do ventrículo esquerdo, principalmente. No corte transgástrico transversal, conforme nós introduzimos o nosso transdutor dentro do estômago, então, como disse, podemos obter vários tipos de corte. No esôfago alto, nós vamos ver aqui o átrio direito se conectando com o ventrículo direito, e nesse esôfago alto nós vamos pegar o sulco átrio ventricular direito, no qual desemboca o seio coronário. Então, muitas vezes, na hora que se entra no transgástrico, a primeira imagem vai ser essa aqui, o átrio direito, a desembocadura do seio coronário. É um corte transgástrico bem alto, bem próximo já da saída do estômago. No esôfago alto ainda, nós podemos ver um corte transversal da válvula mitral, como se fosse um eixo curto a nível da válvula mitral, no qual nós podemos, eventualmente, em casos de estenose mitral, fazer uma planimetria dessa válvula. Então, esse é um corte, esses dois cortes de esôfago alto. No esôfago médio, como disse anteriormente, os músculos papilares e o ventrículo esquerdo, aquela imagem que vamos utilizar para medidas de função ventricular, e ainda nós podemos introduzir mais o nosso transdutor até uma posição bem profunda no estômago, que é o transgástrico profundo, que nos permite ver a via de saída
do ventrículo esquerdo com a aorta e que pode ser utilizado para alinhar a nossa linha de Doppler e determinar aqui o fluxo da via de saída ou, eventualmente, de uma estenose aórtica. Esse é um corte bem interessante que vai ser usado em combinação com outros cortes para a medida da via de saída para o cálculo do débito sistólico e do débito cardíaco nesses pacientes. Assim, nesse corte transversal transgástrico, podemos analisar a contratilidade ventricular esquerda e uma forma bastante interessante dessa análise é de fazer a diferença de áreas. Durante a diástole, durante a sístole, no eixo curto do ventrículo, essa diferença de áreas ela pode ser muito útil na avaliação de pacientes intraoperatórios, por exemplo, durante procedimentos percutâneos, porque nos permite, comparando antes e depois do procedimento, como é que ficou essa função ventricular nesse paciente. Nesse caso aqui, uma diferença de áreas normal, de 58%, superior a 40, 45% é considerado normal, mas basicamente ele se usa como comparação. Se faz o exame pré-procedimento e o exame dessa contratilidade ventricular pós-procedimento. Podemos avaliar a função, então, através dessa diferença de áreas e podemos também, nesses cortes transgástricos, analisar a válvula mitral. Dessa maneira, amigos, nós concluímos os cortes transversais da ecocardiografia transesofágica e na próxima aula iremos abordar os cortes longitudinais da ecocardiografia transesofágica. Então, meus amigos, será até lá.